E será que a Disney conseguiu fazer uma boa série sobre um dos principais personagens do universo de Star Wars? Ou será que a série é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica da série Obi-Wan Kenobi. E chega ao fim no Disney Plus a série Obi-Wan Kenobi. Série essa que é contar as aventuras de um dos personagens mais importantes e mais queridos do universo Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Você tem uma noção de como esse personagem é querido, de como ele é idolatrado e de como essa série, esse conteúdo é muito esperado pelos fãs, que desde quando a Disney comprou a franquia Star Wars e aí reacendeu essa chama de que iriam ter séries, filmes, spin-offs sobre a franquia Star Wars, todo fã só falava uma coisa: queremos uma série, queremos um filme solo sobre o Obi-Wan. Isso era desde sempre, sempre queriam mais conteúdo sobre o Obi-Wan. Mas assim que a Disney comprou e ficou mais forte, queria realmente ter conteúdos para cinema e TV, as pessoas queriam essa série. E pra mim a série Obi-Wan é aquela famosa frase de nem tudo que você deseja realmente tem que acontecer. Porque Obi-Wan é uma série ruim, é uma série fraca e decepcionante. E eu falo isso porque o personagem é muito carismático e a expectativa que estava em cima dele era muito grande por tudo isso que eu falei e pela volta de atores como o Ewan McGregor fazendo o Obi-Wan. Ele vai muito bem como personagem e ele veste o manto. Você vê que ele gosta do personagem e isso fica visível em tela. Ele passa toda a ideia do personagem ser sábio, mas ter um pouco da desistência da força nessa série. Ele é um ótimo ator. Até voltaram com personagens como o Hayden Christensen, que pra quem não lembra, na franquia nova, né, que não é mais nova, lá as pessoas odiavam o Hayden Christensen, achavam ele um péssimo ator e ficaram super felizes que ele ia voltar como Darth Vader. Então, a série ela até consegue trazer algumas coisas interessantes, mas o problema eu acho que é esse. O problema da série é que tudo que ela tem de bom, tudo que ela vive de bom são de poucos momentos e de momentos de fanservice. Porque se você quer resumir, se você quer saber como seria a série Obi-Wan, caso você não tenha visto, cair aqui de paraquedas e quer saber se merece ou não assistir a série, saiba que se você assistiu o primeiro episódio, assistiu o último episódio e ver o resumo do episódio 2, 3, 4 e 5, você não vai perder nada. Esses resumos já dizem perfeitamente que é a série, porque esse é o problema do Obi-Wan. Uma falta de um roteiro mais inteligente, uma falta de uma direção mais bem feita. Isso é visível durante toda a série. A série, ela não consegue ter uma boa progressão de história, boa progressão de desenvolvimento de personagem, e sem contar que as partes de coreografia de luta, tirando do último episódio, a maioria são muito fracas e pouco empolgantes. Parece que na parte de história, pra gente começar devagar, parece que eles andam em círculo e nunca saem do lugar. Eu nem acho a história em si ruim, a ideia da história não é ruim, mas se não fosse do Obi-Wan, eu acho que essa série seria muito pior de se assistir. Eu acho que ter o nome Obi-Wan pra história, ela é ruim e boa ao mesmo tempo. Ela é ruim porque quando você tá assistindo a série, você pensa, pô, é sério que estou contando essa história sobre esse personagem? Tanta coisa pra você explorar, tantos caminhos que você podem ir, porque essa é uma coisa do Obi-Wan. Você pode contar qualquer momento da vida dele que vai ser interessante. Ou na parte das guerras clônicas, na parte antes de acontecer os filmes, ou sendo simplesmente um padawan, ou você pode contar como eles contaram, o momento dele sendo peregrinando pelo deserto. Qualquer um desses momentos seria super interessante de se contar. Então, a história que eles contaram, essa aventura que eles resolveram contar, é muito decepcionante. Tanto que eu tenho certeza que a ideia de colocarem a Leia nessa história, exatamente vai deixar mais interessante a história, que não é empolgante. E isso é ruim, porque talvez se fosse outro personagem, as pessoas aceitassem um pouco melhor uma história que não fosse tão empolgante. Então essa é a parte ruim de você ter o Obi-Wan, é a parte de você criar uma expectativa para uma história que é maior do que a série aparentemente conseguia contar. Mas a parte boa é a parte boa para a história é que você ter o Obi-Wan, você ainda consegue prender o público um pouco mais, porque eu tenho certeza que se por um lado você muda o personagem, as pessoas não ligariam da história ser tão grandiosa como ela foi. Ela poderia ser uma história menor, assim como acontece em Rogue One, por exemplo, por serem personagens menos conhecidos. Você consegue contar uma história um pouco menor, sem o público, os fãs reclamar. Por outro lado, tem a parte boa, né? Que é o Obi-Wan, ele é um personagem tão querido que apesar da série não estar tão boa, apesar da história não progredir, dos personagens não se desenvolver, você ainda fica preso ali durante 6 episódios porque você ama aquele personagem e quer ver mais dele. Então é uma faca de dois gumes você ter o Obi-Wan com uma história tão fraca assim. A solução era simples, era só você contar uma história bem feita, algo que eles não fizeram aqui. De novo, é uma boa aventura divertida para passar os 6 episódios,
mas poderia ser melhor, poderia ser mais criativo. Sem contar que não é só isso que é ruim não, em questão de história. O roteiro dessa série também é bem fraco em vários momentos. Várias soluções em vários episódios são muito ruins. Tem um específico que eu acho que o roteirista ele tava com preguiça de escrever, porque tem uma cena onde uma personagem da série acaba dando golpes de mão, batendo na mão da cabeça de Stormtroopers e ganhando deles, e tem a cena ridícula do Obi-Wan escondendo a Leia dentro do seu casaco, que ficou algo patético. São soluções fracas que acontecem durante toda a série. A série tem soluções fracas, mal feitas, mal resolvidas, e como eu falei, a luta, e aí entra a parte também das lutas, porque se o roteiro não tá bem feito, se o roteiro não tá tão bem escrito como ele poderia ser, pelo menos as lutas poderiam ser mais empolgantes, colocar aquela música famosa Star Wars que faz com que você se emocione e fique mais inteira dentro da história. A música poderia te levar para dentro da história. Algo que não acontece. A música, óbvio, quando eles usam as trilhas clássicas, acabam pegando um pouco mais, mas a trilha não é super empolgante como poderia ser, e as lutas, tirando do último episódio, elas são muito fracas, muito mal coreografadas, não são tão bem feitas. Por exemplo, se você pega a famosa luta onde o Obi-Wan realmente morre nos filmes, hoje em dia ela não é uma luta muito bem feita, se você parar pra ver. São duas pessoas, o Darth Vader versus Obi-Wan lutando, só que sem mobilidade e tal. Só que você aceita pela época que o filme foi lançado, você aceita pela forma como o filme era feito, então você meio que aceita aquela luta. Essa luta tá igual hoje em dia numa série do Obi-Wan depois de tanta coisa que a gente já teve. Poderiam ter feito uma coisa mais interessante, uma luta mais ágil, melhor coreografada, que criasse um clima mais tensão. Nenhuma luta, tirando de novo a do último episódio, que é muito específica, as lutas são bem feitas, são empolgantes, você se empolga vendo elas. Então nem nas lutas eles foram super bem feitos. Mas como eu falei, a série consegue ganhar o público em alguns pontos mais interessantes, como na parte dos fanservices, como por exemplo, como eles envolvem a Leia com o Obi-Wan tem um certo interesse. É legal ver como a dualidade do Darth Vader com o Anakin, e também ver a parte do Obi-Wan tentando achar o seu caminho depois de tudo que aconteceu nos filmes que a gente viu. Tudo isso é super interessante, e também o fanservice nessa parte funciona um pouco. A série não pode viver só de fanservice, mas isso é um ponto que acaba dando alguns pontos para a série como um todo. No fim, Obi-Wan é uma série de um personagem gigantesco que não soube ser utilizado. Não é a pior série do mundo, na verdade existem até conteúdos piores dentro do universo de Star Wars lançados no último ano. Caso, por exemplo, do filme do Han Solo, que é terrível, inassistível. Então, mas de novo, você vendo um personagem como esse, vendo o potencial que a série tinha, vendo os personagens que estavam voltando, não tem como aceitar uma série dessa. Uma série com escolhas bobas, roteiro em muitos momentos bobos e mal escritos, coreografias que poderiam ser mais empolgantes e histórias que nunca são bem desenvolvidas. Não são nem bem desenvolvidos. O episódio 2, 3, 4, 5 parece uma repetição da mesma coisa, parece que a história nunca evolui, e fazendo essa série ser uma grande decepção, sem contar que ela é sim uma série ruim. Concluindo, Obi-Wan Kenobi é uma das séries que mais criou expectativa no público pelo personagem que estava envolvido e com o potencial que ele tinha ali. Como eu já falei, se ele fizesse uma série só sobre passando-se no tempo das Guerras Clônicas, seria uma série que o público inteiro ia amar. Mas eles resolveram contar uma história menor, e até aí tudo bem, se fosse bem contada, que não foi o que aconteceu. Com lutas com coreografia bem mais ou menos, e com uma história que não tem um bom desenvolvimento, não tem uma boa progressão de história, uma história que parece que anda pelo seu próprio círculo, acabou virando uma série com um potencial gigantesco, virando uma série que simplesmente vive de fanservice, vive tentando sobreviver em cima de fanservices. E por isso que eu fecho Obi-Wan Kenobi com uma nota 3,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série Obi-Wan Kenobi? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.